No último vídeo, nós falamos sobre o ensino das duas casas de Israel, que também são as duas testemunhas do Senhor. É impossível você compreender o que eu vou falar no vídeo de hoje se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel ou se você não assistiu o vídeo anterior. É um vídeo um pouco extenso, mas com revelações profundíssimas. Por isso eu sugiro que antes de começar esse vídeo aqui, para tudo que você está fazendo, assista ao vídeo anterior, compreenda o ensino das duas casas de Israel, e aí sim você vai se maravilhar com as revelações desse vídeo de hoje. Nós daremos continuidade ao ensino das duas casas de Israel, agora através do profeta Oséias. Você sabia que o profeta Oséias é um dos profetas que mais falaram a respeito das duas casas de Israel, e principalmente sobre Efraim? Você sabia que nós, os gentios, somos da tribo de Efraim, espiritualmente falando? E que espiritualmente, assim como profetizou Jacó, ele proferiu a bênção e deu a bênção maior para Efraim. Ou seja, hoje a igreja ela só tem a revelação maior de quem é o Messias, mais do que o seu irmão Judá, espiritualmente os judeus, por causa dessa profecia maravilhosa. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. O tema do vídeo de hoje é a profecia das duas testemunhas, olhando para o livro de Oséias. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. A ideia do vídeo de hoje é mostrar para você que o profeta Oséias falou sobre as testemunhas do Senhor e que essa profecia de Oséias se cumpriria na nova aliança. Se você quiser saber mais a respeito do estudo do profeta Oséias, eu vou deixar aqui na descrição a playlist que eu tenho um estudo completo a respeito de cada capítulo do profeta Oséias. Porque hoje nós estaremos lendo apenas 3 versículos. Vai lá comigo, Oséias capítulo 1. Vamos ler dos versículos 9 a 11, que diz assim: Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Aqui, o Oséias está profetizando e falando especificamente com o reino do norte, com a casa de Israel, com a casa de Efraim, cuja capital era Samaria. E através deste filho de Oséias, Deus ele mostra uma figura do que ia acontecer com a casa de Efraim, com o reino do norte. E ele diz, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Por causa do desvio do reino do norte, por causa do cativeiro assírio, o reino do norte se mistura com as nações, como eu falei no vídeo anterior. Após esse reino do norte se misturar com as nações, eles começam a servir outros deuses. Aliás, eles já tinham se desviado antes da mistura dos povos. Mas Deus, ele sentencia a casa de Israel, a casa de Efraim, o reino do norte, sentencia com o cativeiro assírio, e ele diz, vocês vão sofrer este cativeiro e vocês não serão mais o meu povo. Não esqueça, queridos, como eu falei no vídeo anterior, aqui a casa de Israel, a casa de Efraim, o reino do norte, representa espiritualmente os gentios, que estavam afastados do povo de Deus, que estavam, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, vocês eram fora da família de Deus, vocês não faziam parte da comunidade de Israel, mas por causa de Jesus, vocês se tornaram povo. Agora, o povo de Israel, o reino do norte, foi rejeitado. E olha só o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Não esqueça, Oséias está falando com Israel, com o reino do norte. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Percebeu aqui? O número dos filhos da casa de Israel será como a areia do mar. Existe uma palavra aqui maravilhosa nesse versículo 10, queridos. Por quê? Porque mar, na palavra de Deus, significa nações. Só que aqui, o texto está dizendo que os filhos da casa de Israel, ou seja, os de Efraim, os gentios, serão como as areias que estão em volta do mar. Ou seja,
uma multidão incontável de pessoas que receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não são do Reino do Sul, não são dos judeus, não são de linhagem. Deus está profetizando aqui através de Oséias que os gentios que serão salvos serão aqueles que vão estar em todas as nações, como a areia do mar está em volta do mar, e muitas pessoas serão salvas. Muitas pessoas, ao longo das gerações e no final dos tempos, vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o número de cristãos, o número de servos do Senhor, o número de pessoas que vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, vai ser tão numeroso que vai ser como a areia que está em volta do mar. Pessoas de todas as nações, assim como a areia do mar, né? A areia está em volta de todo o mar. Agora, olha o versículo 11. Presta atenção nisso, queridos, porque esse versículo 11 é um dos versículos mais profundos da palavra de Deus. Aqui ele vai citar Judá e ele também vai citar Israel. E se você não assistiu o vídeo anterior, você vai ficar boiando, porque essa é uma profecia para o futuro, para o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma profecia que fala sobre o que Jesus fez na cruz do Calvário e é também uma profecia falando sobre o reino milenar. Olha o que diz o versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Primeiro ele diz, os filhos de Judá e os filhos de Israel. Você notou aqui que ele está mostrando as duas testemunhas, as duas casas de Israel? Quem que são os filhos de Judá? Como eu falei no vídeo anterior, os filhos de Judá são todos aqueles que vieram da tribo de Judá, passaram ali, né, por toda a casa de Davi até o nascimento do Messias. Os judeus que nós conhecemos hoje, aqueles que são de linhagem pura, que vieram da tribo de Judá. Do outro lado, ele fala a casa de Israel, o reino de Efraim, o reino do norte, ou seja, Judá, os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Você consegue imaginar em que contexto Israel, né, judeus e gentios vão estar congregando e constituindo sobre si uma só cabeça? E quem seria essa cabeça? O nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive o apóstolo Paulo fala que ele é o cabeça. O profeta Isaías vai falar sobre aquele menino que nasceu, que o governo está sobre os seus ombros, aquele que é a cabeça, que vai estar reinando sobre judeus e gentios. Os filhos de Judá e os filhos de Israel vão congregar juntos e subirão da terra. Queridos, eu deixei em destaque aí, subir da terra está falando sobre a ressurreição dos mortos. Agora, na nova aliança, muitos judeus e gentios receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar a essa terra para buscar aqueles que creem em seu nome e praticam a sua palavra, judeus e gentios, as duas casas de Israel, as duas testemunhas, subirão da terra e ressuscitarão dos mortos. Por quê? Porque grande será o dia de Jezreel. A palavra Jezreel significa Deus semeia. E o que isso significa? Significa que judeus e gentios ressuscitarão dos mortos por causa da semeadura que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Você lembra disso? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele é plantado na terra como o grão de trigo. Jesus falou que ele é o grande trigo e ele precisava morrer para dar muito fruto. E ele mostra essa palavra se cumprindo em João capítulo 12. Vai lá comigo em João capítulo 12, vamos ler dos versículos 20 até o versículo 24, que diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Presta bastante atenção aqui. Jesus estava em um lugar, Jesus estava em um período de festa, eles estavam naquele momento de ir sacrificar, de ir adorar, e gregos, não judeus, estavam querendo ver Jesus. Olha o versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Você está prestando bastante atenção nesse cenário que eu estou mostrando para você? Gregos, não judeus, estavam indo procurar Jesus, mas Jesus não tinha morrido ainda na cruz do Calvário. Olha a resposta de Jesus no versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo
caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Não parece para você um diálogo estranho esse? Os gregos, os não-judeus, eles vão lá para ver Jesus e Jesus ele começa a dizer, olha, o grão de trigo precisa morrer na terra para dar muito fruto. Só que na realidade, Jesus estava mostrando aqui a maneira que ele incluiria os gentios nessa salvação maravilhosa para que nós, os gentios, fizéssemos parte da família de Deus. Presta bastante atenção, queridos, eu tenho falado isso. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e ele estava dizendo para aqueles gregos, gregos, vocês não são judeus, vocês não podem receber a salvação agora, mas eu vou morrer na terra como um grão de trigo, eu vou morrer na terra, vou derramar o Espírito Santo e eu vou produzir muitos frutos porque vocês farão parte do trigo, vocês farão parte da igreja, do Israel de Deus. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ele nos habilita a sermos chamados filhos de Deus. Ele nos habilita a fazer parte do Israel de Deus. E hoje, judeus e gentios são salvos por causa do grande dia, porque grande será o dia de Jezreel. Volta lá comigo, Oséias, e agora vai ficar mais claro ainda esse texto, Oséias, capítulo 1, no versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Grande foi o dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Grande foi o dia em que Deus semeou Jesus Cristo, porque Deus semeou Jesus Cristo através do sacrifício na cruz do Calvário, para que judeus e gentios fossem salvos. Quando Jesus está tendo aquele diálogo com os gregos, ele está dizendo, eu preciso cumprir o dia de Jezreel, eu preciso ser semeado na terra. Por quê? Porque quando eu voltar para buscar a minha igreja, judeus e gentios congregarão e eu serei essa cabeça constituída. Jesus Cristo, ele habilitou judeus e gentios a congregarem juntos. Não existe mais separação, queridos. Por isso que as profecias do Apocalipse não está falando apenas dos judeus. Por isso que essa bobagem que muitos pastores famosos, conhecidos, estão dizendo que Mateus capítulo 24 foi escrito apenas para os judeus. Queridos, não existe mais separação. Todas as profecias na palavra de Deus, elas foram feitas para ambos os povos. É claro que existe o contexto literal lá na época de Israel, nós precisamos entender isso. Mas as profecias futuras estão falando sobre judeus e gentios em Cristo Jesus, que seriam esses dois povos, essas duas testemunhas, as duas casas de Israel, congregando juntas para adorar a Deus no milênio, no Monte Sião, e é o que nós estamos fazendo neste tempo agora. Essa é a profunda revelação que Deus tem revelado desde o início, quando ele fala para Adão e Eva sobre o descendente, quando ele faz a promessa a Abraão, Isaac e Jacó. Deus tem revelado o seu plano há milênios, queridos. E não existem revelações que, pelo menos, não apareceram as suas sombras no Antigo Testamento. Deus ele está trazendo à luz as claras para que as duas casas de Israel, para que as duas testemunhas se revelem neste tempo que nós estamos vivendo. Bom, mais uma vez, eu finalizo aqui esse vídeo e eu te agradeço pela sua companhia. Não esqueça de visitar a descrição aqui do canal para você nos ajudar com as várias maneiras que você tem de abençoar este canal. Obrigado e eu te aguardo nas próximas meditações.